Chegamos agora no segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina. Resfriando o zelo sem entendimento. Bom, aquele tumulto que estava se iniciando ali, agora, pelo visto, vai ser resfriado, né? Conforme o título do tópico. Irmão Madiel, o que Jesus fez para impedir que a multidão e os discípulos cumprissem os planos de o colocarem sobre um trono terrestre? Bem, se fôssemos trazendo para os nossos dias hoje, se fosse feita uma enquete entre a multidão, eu acredito que todo mundo apostaria que era a melhor escolha de coroar Jesus como rei. Fazia sentido total que fosse assim. Porém, Jesus estava ali naquele momento com o seu poder de Deus, a capacidade de avaliar as circunstâncias, o resultado e os motivos das pessoas. Ele entendeu claramente que aquilo ali atrapalharia seu propósito. Primeiro que, nesse momento, o objetivo dele era apresentar como o pão da vida espiritual e não como que resolver os problemas apenas momentâneos ou financeiros ou das pessoas. E Jesus tem uma atitude que tem que ficar como exemplo para a gente. Na hora que nós percebemos que algo vai dar errado e que não é da vontade de Deus, a gente precisa se retirar. Precisamos nos afastar. E aqui foi o que Jesus fez. O texto de João 6 diz que ele torna a retirar-se. Ele se afasta da multidão, porque ele sabia qual o objetivo deles e que não era de sua vontade. Exato. Então Jesus agora vai à parte e sai do meio deles, né, para não continuar dando fôlego àquela situação que estava surgindo. A nota explica que Jesus então manda os seus discípulos para o outro lado do lago e ele mesmo fica por ali para dar uma ajustada na situação e depois também sai. De tal forma que, aí vem a próxima pergunta, no dia seguinte ao milagre, o que a multidão fez? É interessante, ainda falando uma parte da nota anterior, Sim. É dito que até ali nunca uma ordem de Cristo parecia tão difícil de obedecer. Aos Ou seja, discípulos. os próprios discípulos estavam concordando com aquela situação. E a gente vai se estudar aí os detalhes da Bíblia, a gente vai perceber em muitos momentos que os discípulos não entendiam perfeitamente a obra de Deus, tinham seus próprios planos. E para eles também a multidão tinha razão. Então, contra a sua vontade, saíram também. Só que a história se repetiu. Jesus se afasta, eles entram num barco, vão para um outro lugar. E daquele local onde Jesus se despediu da multidão e foi embora, a multidão, depois que Jesus foram para casa e no outro dia voltaram para o mesmo local, com o mesmo objetivo. Talvez pensando da mesma forma, vamos que nem precisa levar comida. Não precisa levar nada. Ele é capaz e vai suprir, inclusive, essas necessidades. E voltaram para aquele local acreditando receber também as suas palavras, mas nós vamos ver lá na frente que o seu principal objetivo era de aproveitar esse provedor que fazia uns milagres e provia as necessidades de cada um. Né? Ou seja, eles estavam apenas preocupados com as questões materiais, né? Exatamente. Como se diz, eles estavam apenas procurando pelo pão e pelo peixe. Iam após Jesus apenas pela comida, pela bebida, e não estavam tão ansiosos assim pelo conhecimento da sua palavra. Apesar de que, nesse contexto aqui, eles foram impactados pela mensagem de Deus. No entanto, as suas ideias pré-concebidas ainda tiveram mais força em seu coração, a ponto de desejarem fazer isso com Jesus, né? Muito bem, então vimos nesse segundo tópico a forma como Jesus reagiu diante daquela comoção das pessoas que estavam querendo torná-lo rei. Não era o plano de Deus, ele entendia que aquilo não contribuiria para o seu real propósito e, portanto, ele deu um jeito de acalmar ou resfriar aquela situação.